Seja bem-vindo ao podcast da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem que você ouvirá a seguir faz parte de uma série de estudos do livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Estes estudos são realizados em nossas reuniões de doutrina, que acontecem toda quinta-feira às 20 horas. Para mais conteúdo, siga-nos também no YouTube e no Instagram. Santo Deus, eterno bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Santo Deus, nos ajuda a compreender a Tua palavra de maneira que nós possamos conhecer mais a Ti, melhor a Ti, ó Pai, para que ao adorarmos, ao prestarmos culto ao Senhor, não prestemos culto a um ídolo, a uma imagem criada no nosso coração, mas ao verdadeiro Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus vivo e verdadeiro, o único, digno de louvor e adoração, para que nós possamos render glória somente a Ti e não a ideias pecaminosas da nossa mente, para que nós conheçamos o verdadeiro Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 25. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração mover para isso, dele vocês receberão a minha oferta. Esta oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix e pedras de engastes, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu mostrar a vocês, como modelo de tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Até aqui a palavra do Senhor. Por que eu comecei com esse texto? A construção do tabernáculo é um detalhe muito importante dentro da lei do Senhor em relação à sua graça. Por assim dizer, Deus criou um meio no meio da lei para que o povo de Israel experimentasse a graça de Deus. Todos os sacrifícios que foram feitos no tabernáculo do Senhor não tinham efetividade verdadeira, mas eles todos apontavam para o sacrifício de Cristo Jesus. O que quer dizer isso? O sangue do cordeiro a ser jogado em cima da Arca da Aliança não apagava os pecados do povo de Israel, mas apontavam, como um sacramento aponta, para o sangue do verdadeiro cordeiro que seria morto. A história do povo de Israel, a história da Escritura, toda aponta para a graça. Graça, nós podemos traduzir de maneira mais simples como favor imerecido. Ou seja, é algo que eu não tenho mérito para receber, mas eu recebo. Quando eu pego ou ganho algo de graça, é porque eu não comprei aquilo, eu não paguei por aquilo, eu recebi aquilo. Hoje, nós geralmente dividimos a graça em dois tipos. A graça comum, que é este amor que Deus derrama sobre toda a criação, aquele que Cristo vai definir no Evangelho como: ame ao seu inimigo, porque é assim que Deus, o seu Pai, faz, quando Ele faz surgir sol sobre justos e injustos, chuva sobre justos e injustos. Cristo está definindo um tipo de graça universal,
é o que a gente chama de graça comum. Mas não é dela que nós vamos trabalhar hoje. Essa graça ficará para um próximo dia. Nós vamos trabalhar sobre a graça especial. O que é a graça especial? É aquele dom, aquele presente que Deus dá exclusivamente aos seus eleitos, aos seus filhos, àqueles que estão em aliança com o Senhor. Essa graça, ela pode ser entendida em 3 partes. Primeiro, nós precisamos entender que ela é eterna. Tal qual o Senhor é eterno, a graça é eterna. Em segundo lugar, ela é gratuita. O que quer dizer isso? A graça não pode se juntar de maneira nenhuma com qualquer tipo de mérito. E por último, ela é soberana. Ou seja, o Senhor é quem controla, conduz e dispensa essa graça de maneira soberana. A gente vai olhar para esses 3 aspectos e depois para a história da graça ao longo da Escritura e das alianças do Senhor. Quando você fala essa questão no mérito, é porque ela não recebe nada em troca. Nada em troca. Vamos trabalhar primeiro. Ela é eterna. Queridos, todos os atributos que nós trabalhamos, nós precisamos entender que ele é, por natureza, tão eterno quanto o Senhor, porque é o que faz parte de sua característica, de sua natureza. É verdade que muitos desses atributos o Senhor demonstra, o Senhor apresenta a nós. É o que acontece com a graça. A graça, ela é eterna e distribuída eternamente. Mas ela se manifesta em um momento da história. No momento da história particular nosso e no momento da história como um todo, que é o momento em que Cristo Jesus vem. Vamos abrir alguns textos? Vamos lá. Luan, abre para mim em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Ilma, abre em 2 Timóteo 1:9. Marinalva, você pode abrir em Efésios 1, versículo 4. Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso me bendigais de te atrai. Minha benignidade te atrai. Correto. Veja, o Senhor está dizendo assim, ó, a minha bondade atrai a você porque eternamente, na eternidade, eu amei a você. Perceba que ele estabelece que a relação não é uma relação puramente de escolha. O Senhor não só escolheu aquele povo, ou não só escolheu a nós desde a eternidade. Mesmo antes de sua existência, o Senhor já te amava. Ele já tinha uma relação com você. Desde a eternidade eu te amei e por isso a minha bondade te atraiu. Muitas pessoas acreditam ser atraídas porque uma vez que eu vejo o amor de Jesus Cristo, eu me encanto por ele, eu me atraio pela possibilidade de Jesus Cristo me amar. É o que as pessoas entendem. Eu vejo o que Jesus Cristo fez na cruz e olho e falo, eu vou até ele porque eu quero este amor para mim. Quando Cristo, João diz para nós que é o amor que Cristo já tem por nós que nos atrai até ele. Vocês me amam porque vocês o amam porque ele te amou primeiro. Percebe? É o amor de Deus que faz ele decidir nos chamar. Pode. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Veja, Paulo está dizendo o que Cristo fez, o que Deus fez em Cristo Jesus, que é nos chamou, ele nos salvou,
Ele nos chamou para boas obras, nos separou para isso, segundo um plano que ele tinha antes do fundamento dos tempos eternos. Ou seja, antes que existisse mundo, Deus já havia determinado, criado um plano para te salvar e te atrair até Ele. Ele já tinha te escolhido, Ele já tinha te separado para eventualmente te chamar. Veja que a graça ela é eterna, mas ela se demonstra no momento da história. O momento em que Deus te chamou até Ele. Mas não. Efésios 1, capítulo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Outra coisa que a gente vai tratar mais perto quando a gente for falar da gratuidade da graça. Veja que Paulo ele determina que a santidade e as boas obras, elas não atraem o amor, a graça de Deus, mas elas são fruto do amor e da graça de Deus. A Igreja Católica ela acredita em um modelo de salvação sinergista. O que quer dizer isso? Quer dizer que duas forças trabalham em conjunto para a sua salvação. A ideia da Igreja Católica é que é você e Deus que trabalham para que você seja salvo. Cristo, em sua misericórdia e em seu amor, demonstrou graça a você, e a graça de Cristo é abrir a porta para que você, através das tuas obras, possa entrar por ela. Veja que Paulo diz que isso é incoerente, isso é mentiroso. A graça, as boas obras, a santidade é posterior à porta. À medida que Cristo te leva para a casa de Deus, é que você se torna santo. À medida em que Cristo te salva e demonstra a sua graça, é que você se torna aperfeiçoado. Ele te elegeu para a santidade. Ele te escolheu para isso. A graça, ela é, portanto, eterna, tal qual o Senhor é. Mas tem uma coisa, mas isso nos leva ao segundo ponto. Ela é gratuita. Por quê? Em primeiro lugar, se Deus demonstrou graça na eternidade, você não tinha o que ter feito para receber esta graça. Percebe? Então, alguém vai te dizer assim, não, mas Deus, ele vê o futuro. E ele vem no meu futuro com a sua presciência, ele viu que eu, por exemplo, ia demonstrar fé em Cristo Jesus. E é por isso que ele me elege. Isso é uma leitura errada do texto de Pedro, quando fala que ele nos elege segundo a sua presciência. Por que errado? Mediante a tudo que nós olhamos e vimos e estudamos do Senhor, podemos dizer que existe de alguma forma história à parte do Senhor? Sem que ele determine, sem que ele guie, sem que ele escreva isso, podemos dizer que existe história à parte dele? Não podemos dizer isso. Veja, quando estudamos a providência, a onipotência, a onisciência do Senhor, percebemos que todas as coisas ocorrem conforme ele cuida para que isso aconteça. Ele não poderia ter olhado para um futuro e me escolhido pelo futuro, porque o futuro que existe é aquele que ele já determinou. Conforme a sua programação, as suas ideias, os seus objetivos, os seus decretos eternos, é que o Senhor faz todas as coisas. É ilógico nós olharmos e acharmos que Deus nos escolheu por uma previsão de alguma coisa. Da mesma forma, não podemos cair no erro católico de colocar graça e obras juntos. Não podemos cair nesse erro. Vou ler aqui para lá. Evelyn,
Abre comigo Efésios 2, versículo 8 a 10. Ele deu a vida quando você estava morto em suas transgressões e pecados nos quais vocês andaram noutros tempos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre eles e também nós todos andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e ramos por naturezas filhos da ira, como também os demais, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nos mortos em nossas transgressões, no Deus deu a vida justamente com Cristo pela a graça. Vocês são salvos e justamente vocês e eles nos ressuscitou e com ele nos fez aceitar nas regiões celestinas em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de você, e dom de Deus, não de obras, para quem ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja bem, olha a lógica que Paulo utiliza. Ele primeiro nos compara aos homens que estão naquele mundo. Ele fala assim, olha, vocês eram iguais a eles. Vocês eram a mesma coisa que eles. Faziam e praticavam as mesmas coisas. Pensavam das mesmas formas. O espírito que hoje opera nele, ou seja, o espírito do demônio, do príncipe da potestade do ar, antes operou em vocês. Não se vejam como especiais ou superiores. Vocês são iguais. Mas aqui ele começa a desenvolver o motivo de Deus tratar-nos diferente. E para alguém que confia em obras, a resposta lógica seria: mas vocês ouviram a verdade de Cristo e se arrependeram dos seus maus caminhos. Porém, a lógica que Paulo utiliza não é essa. Ele diz assim, mas Deus salvou vocês. Deus deu vida a vocês. O exemplo que ele dá é de um homem morto. Um homem morto, ele é inerte, ele não pode fazer nada. Nós estávamos mortos como os homens estão mortos lá fora. Nós não tínhamos condições de realizar nada a fim de nos salvarmos. Um homem morto, um homem com uma parada cardíaca, ele não pode fazer massagem no seu peito para o coração voltar a bater, correto? Nem pode colocar aquele... Qual é o nome daquele troço que dá choque? Desfibrilador no seu peito
para que ele volte a bater, o coração volte a bater. Um homem não pode fazer isso. Porque um homem morto ele não tem condições de fazer nada por si mesmo. Nada. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês eram igualzinhos, mas o Senhor os salvou. O Senhor vos deu vida pela graça. Ele repete isso, veja bem. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja, Ele nos deu vida, agora Ele nos exalta, Ele nos faz assentar nas regiões celestiais, Ele nos dá o prêmio da salvação, o prêmio que é alcançado lá no céu. Ele nos dá Ele, porque pela sua graça sois salvos. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Aqui entra a ideia da graça comum, a graça especial, não uma graça comum. Veja, nós vamos estudar ela em termos históricos, mas primeiramente nós temos que entender que havia um aspecto da graça que o homem não conheceria se não fosse a queda. A queda. Adão já tinha experimentado a graça comum de Deus, correto? Deus não já tinha dado a ele todas as coisas que ele não merecia. Não era algo meritório a ele. Ele foi criado e o Senhor o deu todas essas coisas. Mas Deus não poderia demonstrar a Adão o favor que ele exerce a alguém que é seu inimigo, por um exemplo. Seria impossível. Afinal, não havia inimigos. Como Adão conheceria o que Deus faz por aqueles que o ofendem? Como Adão conheceria o perdão se não fosse a queda? Veja como mesmo a mais nefasta das ações, que é trair o próprio Deus vivo, verdadeiro e bom Deus, Deus Pai bom, leva à possibilidade de uma graça maior. É por isso que a Escritura fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele fez isso, olha o que Paulo está dizendo, ele fez isso, ele demonstrou graça a nós, ele nos salvou gratuitamente para que nos tempos vindouros, lá na eternidade, nós conheçamos a sua graça. Para que nos tempos vindouros, nós conheçamos a sua graça. A gente sabe que a graça, ela é de Deus, vem tal, é que a gente não há nada que a gente faça, né? Foi isso que você falou, que a gente mereça o perdão do Senhor. E quanto ao galardão, o que é isso? Porque, de uma certa forma, Deus considera aquilo que a gente faz. Isso é que tem a ver com galardão? Exatamente. Colossenses. Não, Corinto. 1 Corinto, capítulo 15, se eu não me engano. 1 Corinto, capítulo 15, versículo 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Veja, a graça nos habilita à salvação. A graça nos dá a salvação. A graça nos habilita à boa obra. Ela nos condiciona a fazer boas obras. Nós fomos chamados, afinal, para isso, corretamente? Nós somos chamados para isso. E é essa mesma graça, trabalhada em nós pelo Espírito, mas com algo chamado dever humano. Nós precisamos trabalhar e desenvolver a graça que nos foi dada. Nós precisamos trabalhar em desenvolver a salvação que nos foi dada. Veja, nós não vamos conquistá-la, nós não vamos ir para o céu por conta disso, mas a Escritura nos convida a trabalhar e desenvolver isso. E por fim ela diz, o Senhor valoriza isso. O Senhor valoriza o trabalho de você, o seu trabalho não é vão. O Senhor valoriza o nosso trabalho. Essa é a ideia de construir um galardão. Pedro fala sobre isso. Nós somos rochas para a confecção, a construção desse templo, e você deve escolher os melhores materiais para a construção desse templo. Você deve escolher os melhores materiais. Há um prêmio, há um galardão, há um presente a ser dado a nós, que também é conforme o nosso serviço. Todos iremos para o céu, todos os eleitos do Senhor vão para o céu, mas a graça, o presente é dado conforme o serviço. Posso dizer que apenas ir para o céu já é bom demais. Estar com o Senhor já é bom demais. Mas existe um galardão para aqueles que trabalham. É isso que o Senhor promete. Estamos vendo até agora que a gratuidade dessa graça é porque justamente é ela que nos habilita a fazer qualquer coisa que possa ter mérito, que possa ter bondade. Lembra que nós falávamos que se o impuro, é isso que Deus fala, ele chama os sacerdotes em determinado momento e pergunta a eles assim, veja, se um desses instrumentos da mesa, um desses elementos da mesa do sacerdote, do santuário, que são puros, tocar em alguém impuro, deixará essa pessoa impura pura? Vou repetir. Se um dos elementos da mesa, alguma coisa que fazia parte do tabernáculo, do santuário do Senhor, que são santificados, são purificados, separados para o serviço do Senhor, se isto que é puro, esse instrumento que é puro, por exemplo, o candelabro, por exemplo, a estola sacerdotal ou outras coisas que são puras, tocassem em uma pessoa impura, essa pessoa impura ficaria pura por conta disso? Não. É isso que Deus pergunta para eles. Aí os sacerdotes respondem, obviamente, não. Ele pergunta, mas se uma pessoa impura tocar nisso, torna isso impuro? Torna isso impuro. E é por isso, e então Deus fala assim, é isso que está acontecendo com as suas ofertas. Por vocês serem impuros, eu não aceito suas ofertas porque elas são impuras. A sua oferta não te torna puro. Antes, você impuro torna a sua oferta impura. Então, como poderíamos apresentar alguma oferta pura ao Senhor? Se somos, como Paulo descreveu, pessoas mortas nos nossos delitos e pecados. Somente pela graça podemos apresentar alguma coisa pura a Deus. Alguma oferta útil, alguma oferta aceitável ao Senhor. Somente pelo sacrifício de Cristo que nos purifica. É por isso que é ilógico buscarmos a purificação. Buscarmos a salvação. Porque nada que fazemos tem algum valor separado
de Cristo Jesus. Nada que fazemos tem algum valor separado de Cristo Jesus. A graça é eterna, ela é gratuita e ela é soberana. O Senhor decide a quem salvar. O Senhor decide a quem Ele vai distribuir a sua graça. Vamos daqui, Rosa. Lê para nós Êxodo capítulo 33, versículo 19. Pode selecionar, pode abrir aí, só um minutinho. A gente vai abrir outros textos também. 33, 19. Só espera um minutinho. A gente vai abrir outros textos também. Karen, abre em Malaquias, capítulo 1. Você vai ler do versículo 1 a 5. Êxodo 33, 19. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de vocês e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Pode parar aqui. Veja o que o Senhor está dizendo. Eu farei vocês conhecerem a minha glória, e eu terei misericórdia de quem eu quiser, e me compadecerei de quem eu quiser. Eu acho que a gente já trabalhou sobre isso, e eu em algum momento eu contei a história do meu professor e como ele estava explicando a diferença de justiça e misericórdia. E aí ele explica sobre como ele passou um trabalho uma vez. Ele passou um trabalho e marcou a data para a entrega desse trabalho. Vamos dizer que hoje que dia é? 26. Vamos dizer que ele dizia assim, no dia 15 de outubro é a entrega desse trabalho. Por conta de muitas questões, os alunos não conseguiram fazer. E ele falou assim, pois bem, vou dar um prazo para vocês. Vocês não conseguiram fazer hoje, daqui a 7 dias vocês me entregam esse trabalho. Daqui a 7 dias, uma turma de 35 pessoas conseguiram fazer. Então ele deu mais 7 dias de prazo. E uma turma de 30, mais 15 pessoas conseguiram fazer. Então ele deu mais 7 dias. Em uma turma de 30, mais 5 pessoas conseguiram fazer. 5 pessoas não conseguiram. E ele falou assim, então, vocês vão ficar sem nota. E os alunos foram questionar, ora, isso não é justo. Porque todos os outros colegas tiveram prorrogação de prazo, por que eu não tenho? Porque eu não tenho mais 7 dias. Todos tiveram prorrogação de prazo, porque eu não tenho. Veja, o professor respondeu para eles. Justiça seria eu dar 0 para todo mundo no primeiro dia. Isso é justiça. Eu marquei a data, vocês sabiam a data e não cumpriram. Justiça seria eu dar 0 para todo mundo. Mas eu tive misericórdia. E a misericórdia eu não sou obrigado a ter. Misericórdia é algo que parte da pessoa. É uma decisão sem obrigação. Ele não é obrigado a ter mais misericórdia. O que eu quero dizer com isso? Veja, todos nós estávamos em dívida para com Deus. Todos nós estávamos em dívida para com Deus.
ele não é obrigado. A sua justiça não o obriga a escolher todo mundo. Nem mesmo dá oportunidades iguais a todo mundo. Sabia disso? A justiça de Deus não obriga a fazer isso. Veja, quando você fala assim, as pessoas são eleitas e são salvas por Deus porque Deus o elegeu antes da fundação do mundo. Muitos crentes, muitas pessoas que se dizem crentes vão olhar para você e falar, mas isso é injusto. Como assim Deus escolhe a uns e não a outros? Como ele escolhe a Pedro e não escolhe a Judá? Isso não é injusto? Temos um problema aqui no conceito de justiça. Porque Pedro e Judá estavam mortos em seus delitos e pecados. Estavam condenados. A nossa conta estava no vermelho, mas muito no vermelho. Nós estávamos em dívida. Uma vez que eu estou em dívida, eu não posso cobrar justiça daquele para quem eu estou devendo. Ele não é obrigado a me tratar da mesma maneira como trata Pedro. Deus não é obrigado a fazer isso. Isso não é justiça. Justiça seria todo mundo ir para o inferno. Isso é justiça. Mas se Cristo, que é quem pagou, porque o pecado não foi esquecido, não foi perdoado, foi pago. Se Cristo, que é quem pagou, decidiu pagar apenas a dívida de alguns, isso não torna ele injusto. Percebe? E você não considera isso assim. Veja, você tem seus filhos, e você não pensa, não, eu tenho que dar aos meus filhos a mesma coisa que eu dou às outras crianças. Isso é ilógico. Isso não faz sentido. Eu pensar, não, eu tenho que dar aos meus filhos. Se eu não tenho condição de dar para outras crianças da minha comunidade, da minha escola, da minha vizinhança, uma camisa, eu não posso dar uma camisa ao meu filho. Veja, não faz sentido. Você é muito mais bondoso com aqueles que são da sua família. Aqueles que são parentes. Pode não parecer, pode parecer uma obrigação, mas isso na verdade é um conceito muito bem inventado dessa época, ok? É um conceito inventado dessa época que fazem os filhos poderem arrogar no seu coração assim, eu não pedi para nascer, mas não. O pai, ele sim é misericordioso para com o filho, o pai não é obrigado a nada. Ah, mas legalmente é fruto de uma legislação que quer ordenar todas as coisas. De um governo que tem em seu coração a ideia de que pode conduzir todas as coisas. Que é o governo providente. Mas um pai, ele dá ao seu filho conforme o seu amor. Ele cuida do seu filho conforme o seu amor. E é por isso que seu filho retribui o seu amor. E Deus, da mesma forma, nos dá conforme o seu amor. Ele nos salva conforme o seu amor. É por isso que essa história é redonda. É redundante, porque vai voltar para aquele texto e vamos lembrar que Deus faz tudo isso porque Ele nos amou na eternidade. Ele nos amou na eternidade e por isso Ele se deu a nós em amor. É isso que o apóstolo João vai dizer quando ele diz que Cristo Jesus é o maior exemplo do amor de Deus. Karen, pode ler o próximo texto? Malaquias, capítulo 1. 1 a 5, se eu não me engano. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós disseis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia, amei a Jacó. Porém, aborreci a Esaú,
e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Vamos lá. Por que eu escolhi esse texto? Para mim, há poucos textos que mostram tão claramente a doutrina da predestinação e a graça do Senhor soberana sobre nossas vidas, como o texto de Malaquias. Malaquias está falando de dois homens, mais especificamente dois irmãos. Mais especificamente ainda, dois irmãos gêmeos, que nasceram no mesmo ventre, tinham os mesmos pais, na mesma criação. Mas antes da criação, eles tinham o mesmo ventre, e estavam no mesmo ventre, e tinham os mesmos pais. Mas antes do seu nascimento, Rebeca falou com Deus, e Deus falou assim para ela: o mais velho servirá ao mais novo. O filho da minha aliança será o mais novo. Veja aqui, Malaquias está falando assim: não é que Jacó fez alguma coisa e Esaú fez outra coisa, não. Eu amei a Jacó e eu desprezei a Esaú. Fui eu quem escolhi a Jacó como meu filho, foi eu quem escolhi Esaú como aquele que experimentaria da minha ira. Porque os filhos de Esaú, nesse texto, recebem a punição. Eles falam assim: eles serão conhecidos como povo ao qual Deus está irado eternamente. Ele escolheu a Jacó para amar, escolheu Esaú para odiar. Qual texto pode ser mais claro do que esse? Porque se fosse dois pais diferentes, eu podia dizer: não, ele escolheu um porque Isaac era crente e não escolheu o outro porque Ismael era descrente. Ou você poderia dizer: Deus escolheu os 12 filhos de Jacó porque eram crentes e não escolheu os filhos de Esaú porque Esaú era descrente. Não, são dois filhos do mesmo pai, da mesma mãe, que nasceram no mesmo ventre. E Deus escolheu a um e não a outro. A graça do Senhor é soberana. Ele tem misericórdia de quem lhe aprouve ter misericórdia. Ele ama a quem aprouve a ele amar. A graça do Senhor é abundante. Queridos, vamos ver como isso se revela nas Escrituras. Gênesis capítulo 3. Abram comigo. Lá no começo da narrativa, Gênesis capítulo 3. Eu falei que essa graça especial, ela se revela na queda, após a queda. Ela se revela em Deus ter amado aos homens depois da queda. E veja como isso acontece. Gênesis capítulo 3, versículo 14. O Senhor diz assim: então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó de todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A primeira atitude do Senhor, mesmo antes de falar qual era a condenação do homem, o homem seria condenado aqui, a mulher seria condenada aqui, receberiam as suas punições. Mas antes de falar da condenação do homem, o Senhor já prediz a salvação ao falar do proto-evangelho, da vinda do Messias que pisaria
a cabeça da serpente. E que seria ferido nesse processo. Esse era o Messias. Deus já estava falando dele. Antes de tudo. Antes da queda, da condenação do homem, Deus já estava falando do Messias. Em Gênesis capítulo 6, quem quiser já vira uma página aqui. Se Deus já apresentou essa graça a Adão, essa graça gratuita, Adão tinha acabado de trair o Senhor, e o Senhor já apresenta a graça a ele. Olha o que o versículo 8 de Gênesis capítulo 6 fala. Na verdade eu vou ler desde o 7. O 7 diz assim: o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Encontrou graça aos olhos do Senhor. Veja que o texto está falando de juízo. Ele está falando assim: eu vou derramar juízo e vou destruir tudo. Mas alguém encontrou graça aos olhos do Senhor. Alguém encontrou graça. E essa graça vai continuar durante as Escrituras. Quando nós chegarmos no capítulo 12 de Gênesis, nós vamos ver a escolha, o chamado de Abraão. O Senhor soberanamente escolheu a Abraão. Abraão era um homem no meio de tantos outros homens. Abraão vivia no meio de um povo idólatra, é o que Josué diz. Os pais de Abraão adoravam a ídolos além do Eufrates. A ídolos lá da Mesopotâmia. Os pais de Abraão eram idólatras, mas o Senhor escolheu a Abraão. Por quê? Porque ele quis. Ele continua escolhendo a Isaac no lugar de Ismael. E aparentemente a narrativa nos dá a entender que era escolha lógica, e não a escolha de graça, mas a escolha lógica. Porque Isaac era o filho de Sara, Ismael era o filho de Agar, a escrava. Mas quando vemos mais adiante, o Senhor escolheu todos os filhos de Jacó, mesmo os filhos das escravas. Veja, o Senhor não escolheu Ismael ali porque ele não quis. Ele não quis. Não foi porque era filho da escrava. Porque, por um exemplo, outros filhos de Jacó eram filhos de escravas. E mesmo assim, estavam no meio do povo santo. Mas Deus escolheu a Isaac. Antes de Isaac nascer, Deus já estava dizendo: eu vou te enviar o filho da minha aliança. Aquele que herdará a minha aliança, sou eu quem vou te dar. Mais tarde nós vemos que Deus escolhe a Jacó e não a Esaú, o filho mais velho. Aquele que deveria herdar as bênçãos, Deus escolhe a Jacó e não a Esaú. Deus escolhe os 12 filhos de Jacó que traíram seu irmão, que eram malignos, maus do coração, homens arrogantes, pretensiosos, assassinos. Essa é a descrição de todos os filhos de Jacó. Talvez o único que a gente tenha alguma narrativa, algo que não aponte um pecado claro, seja Benjamim. Porque de resto, todo mundo ali é miserável. Ah, não, José. José? Ele já estudou esse texto, né? Aquele menino arrogante, pretensioso, amostrado, aquele menino mesmo, que ficava dedurando os irmãos. Esse era José. E de José, o resto só vai piorando. Traidores, vendedores de irmão, assassinos, adúlteros. Esses eram os filhos de Jacó.
escolhidos por Deus para experimentar a salvação do Senhor. Escolhidos por Deus. Deus possui. Pode falar. Hoje a menina me questionou, me perguntou, me fez a pergunta, por que a Bíblia é toda inspirada por Deus e as palavras são diferentes? Tentei explicar para ela. E aqui agora eu estou lendo. Ó. Nessa Bíblia aqui, que é a Almeida atualizada, Deus fala assim, porque estou triste. Aqui já está falando assim, porque me arrependo. Vamos lá. O texto original, o texto inspirado, é o texto na língua original, hebraico, ok? No caso do Novo Testamento, a língua é a grega. O que acontece? Nós traduzimos esses textos. Antigamente, e eu ainda acho a melhor tradução, a ideia de arrependido. Por quê? Nós sabemos que Deus não se arrepende, correto? Eu vou explicar. A melhor é me arrependi. É a tradução mais literal. Nós sabemos que Deus não se arrepende. Mas o que Moisés está usando ali é uma figura de linguagem que nós chamamos de antropopatismo. O que quer dizer isso? Deus fala conosco de uma maneira que nós possamos compreender. Então ele traduz sentimentos nossos para ele, para que nós entendamos. Então quando o texto, Jesus explica muito bem isso, porque quando o texto de Gênesis 1 fala Deus descansou das obras que faz, Jesus diz assim, Deus não descansa. Meu Pai não descansa. O que o livro está dizendo? Deus cessou a sua obra criadora e agora santificou este dia. Ele cessa a obra criadora no dia que ele santifica. Perceba que nossa divisão do texto é bem errada. Nós cortamos o texto pela metade. O capítulo 1 vai até o 6º dia. Lembra? Mas a Escritura nunca fala de 6 dias da criação. A Escritura fala de quê? 7 dias da criação. A obra, parte da obra criadora, é o sábado. O que quer dizer o sábado? O que significa o sábado? O pastor lá da IPMA, Jun, ele é professor lá do seminário. E ele tem um livro muito bom. E ele estava explicando algumas coisas para nós que são muito interessantes. Se você perceber, o dia 1, 2 e 3, Deus cria os locais. Dia 4, 5 e 6, ele preenche esses locais, essas coisas. Então, no dia 1, ele cria a luz. No dia 4, ele cria os luminares. No dia 3, ele vai lá e cria as florestas, ele cria o chão, ele cria a terra, ele separa as águas. No dia 6, ele cria o quê? Os animais e o homem. Então, Deus cria as coisas e dá ordem a elas. O sábado foi feito como um complemento de toda essa obra. O sábado faz com que a obra criadora ganhe outro significado. O sábado aponta para o propósito da obra criadora. E sabe qual é? Adorar a Deus. Ele santifica o sábado para que nós nos lembremos de toda a obra criadora e adoremos ao Senhor. Esse é o propósito do sábado. O complemento do sábado é a adoração. Esse é o propósito dele. Então, quando olhamos para Deus, ele, em geral, vai utilizar linguagens acomodativas para que nós possamos entender. Quando Deus fala assim, com a minha forte mão, Deus é espírito. Ele tem mão? Não, ele não tem mão.
Cristo Jesus tem, porque ele tem um corpo humano. Mas Deus não tem mão. Deus, como espírito, não tem mão. Então ele não pode estar falando de algo literal. Ele está usando antropomorfismo, ou seja, ganhando forma humana para que nós possamos entender o que ele fala. Quando ele fala do ouvido, dos olhos, da mão. Outras vezes ele nem fala disso, ele fala de asas. Então ele está dando formas para que nós compreendamos. Não é que ele é assim, ele é espírito. Da mesma forma, ele usa outras formas acomodativas, como antropopatia, para entendermos o que ele sentiu. Então, a ideia maior é, ele sentiu uma profunda tristeza. Uma profunda tristeza. Que fez com que ele mudasse a sua atitude em relação ao homem. Como a gente sabe disso? Como a gente sabe que esse texto não é contradizente? Olha para 2 Samuel, olha para 1 Samuel. Lembra daquele texto que a gente lê de Saul? Que Deus fala assim, ó, eu me arrependi de ter feito Saul rei. Aí Samuel vai dar notícia para Saul, olha, Deus vai tirar o seu reino e vai passar para outra pessoa. Aí Saul fala para Samuel, eu me arrependo do que eu fiz. Ora comigo, pede para o Senhor me perdoar. Aí Samuel fala assim, ó, o Senhor não voltará atrás, porque ele não é filho do homem para se arrepender. Percebe? Samuel ao mesmo tempo está dizendo, Deus se arrependeu. E aqui está dizendo, Deus não se arrepende. Quer dizer que Deus de fato, como Deus onipotente, todo sábio, todo ciente, ele não se arrepende das coisas. Mas ele pode mudar a sua atitude em relação ao homem. A atitude temporal. Deus está agindo com o homem de determinada maneira, então ele muda a atitude em relação a esse homem. Foi o que aconteceu com Saul. Ele elegeu Saul rei, estava conduzindo as coisas, e então ele muda a atitude e deixa Saul e elege outro rei para o povo dele. Não é que ele mudou o decreto, ele mudou de atitude. Tipo, ele estava fazendo de um jeito e passou a fazer de outro, mas tanto o jeito que estava fazendo antes como o novo que está fazendo, já era o decreto, já era o que ele ia fazer mesmo e ponto. Isso, exatamente. Ele não se arrepende. Nós olhamos esse texto, voltando ao nosso tema, mas é importante nós compreendermos essas coisas. Nós olhamos esse texto e vemos mais uma vez a graça do Senhor com Noé, e aí nós continuamos vendo a graça do Senhor com Abraão, nós vimos a graça do Senhor com Isaac, com Jacó, com os filhos de Jacó. Então nós olhamos para o povo de Israel e vimos como Deus elegeu o povo de Israel. Abra comigo em Deuteronômio. Se eu não me engano, é o capítulo 20. Abre em Deuteronômio 7:7. Quem achar pode ler. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Veja lá o que o Senhor está dizendo. O que seria muito natural para um Deus naquele momento, naquelas narrativas. Escolheu um grande povo porque um grande povo seria grandes adoradores, muitos adoradores para ele, ok? O Senhor está dizendo, eu não te escolhi por isso. Eu não te escolhi por isso. Olha as narrativas dos grandes povos, sempre é essa. Os seus deuses escolheram um grande povo, uma grande nação, para fazê-las nações imensuráveis e ter muitos adoradores e tudo mais. E Deus está dizendo, eu escolhi vocês que eram o menor dos povos. Eu escolhi um povo escravizado. Eu escolhi um povo que servia a outros povos. E eu os chamei para serem meus. Vocês não têm mérito nenhum. Esse é o tipo de mérito da perspectiva daquela época. Hoje nós temos outros méritos, que é a ideia de a ideia de obras e tudo mais, mas naquela época esse é o tipo de mérito que poderia passar na cabeça do povo de Israel. E Deus está dizendo, não, eu não escolhi vocês por isso. Deuteronômio 32, versículo 7.
Vou ler com os irmãos. Esse é o cântico de Moisés, o cântico de despedida dele para o povo. E olha o que ele fala no versículo 7 até o versículo 9. Lembre-se dos dias da antiguidade. Atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais e eles informarão. Aos seus anciões eles lhes dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou a fronteira dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. O que Moisés estava querendo dizer com isso? Vamos lá. Quando foi que o Senhor separou as nações? No capítulo de número 10, no capítulo de número 10 de Gênesis, o Senhor, a tábua, o que chamamos de tábua das nações, é capítulo 10 ou 11. Na tábua das nações, vai descrevendo para onde cada nação foi, quais são os descendentes de cada um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E aí o Senhor vai descrevendo cada um dos descendentes dos filhos de Noé. Só que na tábua das nações, diferente das outras genealogias, não se trata de homens, se trata de povos. Então aqueles nomes ali são povos. Por isso que ele diz que esses são o número dos povos, segundo suas línguas, segundo as suas terras. Era quando o Senhor dava as heranças aos povos. O capítulo seguinte é o capítulo da Torre de Babel, onde os homens tentam se juntar de novo. E o que o Senhor faz? Espalha todo mundo. O que acontece? O que Moisés está falando? No capítulo de número 10, o número de povos que tem na tábua dos povos é 70. 70 é exatamente o número de pessoas da família de Jacó que desceram ao Egito no final de Gênesis. É isso que Moisés está falando. Quando o Senhor dividiu os povos, ele fez segundo o número dos filhos de Israel. E aí ele explica Moisés explica o que quer dizer isso. Porque a herança do Senhor é o seu povo. Ele deu a terra como herança aos homens. Mas sua herança é o seu povo. Percebe? Essa é a grande diferença das coisas. Porque agora nós passamos a pensar na graça do Senhor, olhar para a graça do Senhor com outra perspectiva, porque o alvo dela não mais sou eu. O Senhor não fez nada, porque eu sou bonzinho, ou necessariamente por mim. Ele fez porque ele queria um povo para ele. O objetivo de todas as coisas é o Senhor, inclusive de sua graça. Ele é gracioso para conosco porque ele exige adoração. Ele é gracioso para conosco porque ele quer demonstrar a sua graça, porque ele quer fazer conhecida a sua graça nos próximos séculos. Porque ele quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque ele quer filhos conforme a imagem de Cristo Jesus. Uma vez o pastor até explicou isso numa pregação, me lembro. Ele explicou de uma maneira maravilhosa. Ele falou assim: nossa salvação se dá porque Deus ama tanto a Cristo Jesus, que ele quer fazer outros semelhantes a Cristo Jesus. É difícil, mas é uma obra que só o Todo-Poderoso pode fazer. É difícil,
mas é uma obra que só o todo sábio pode fazer. Quando vocês olharem para a perspectiva do porquê vocês estão aqui, porquê vocês foram escolhidos, porquê vocês são salvos, olhe para esse texto em Deuteronômio e veja o motivo. É porque vocês são a herança do Deus vivo. Vocês são a herança do Deus vivo. É aquilo que ele escolheu para ele. A terra ele deu para os filhos dos homens. Mas sua herança é o seu povo. Que os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Alguma pergunta? Vamos terminar com a oração? Santo, santo, santo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por mais uma noite, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor demonstrou a sua graça para nós. Nos salvou por meio dela. Nos guiou nela. Nos habilita a fazer boas obras por ela. Santo Deus, porque o Senhor nos humilha de tal forma que nós possamos saber que nada vem de nós e tudo vem de Ti, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor deu a terra aos filhos dos homens, mas nos separou para ser a Tua herança, para gozar do Teu reino, gozar da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça, ó Pai. Para que nós possamos gozar da paz que só o Senhor pode nos dar. Sabendo que o Senhor vai completar a obra de nos tornar semelhantes ao Teu Filho, para que nós possamos ser adoradores excelentes. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, até a eternidade. Em nome de Jesus Cristo, pedimos e oramos. Amém.